Oi! No último vídeo eu tava falando um pouco sobre o Deus que eu acredito, né? E como a história dele e o relacionamento de Deus com a humanidade é narrado nesse livro que é a Bíblia. E eu queria dar algumas dicas mesmo de como ler a Bíblia. Enfim, não sou teóloga nem nada, mas eu vou falar um pouco das coisas que me ajudam quando eu vou ler a Bíblia. Então, algumas dicas básicas. A Bíblia é uma coletânea de livros e a gente não começa a ler um livro pela metade, lê 3 páginas, lê a primeira página e volta no final. A tendência é que isso fique confuso. Então a minha sugestão para você é que se você vai ler a Bíblia, comece o livro, comece no primeiro capítulo desse livro e vá até o final desse livro. Simplesmente porque ele é um livro, ele é uma história só, né? A gente que divide ela em capítulos, em versículos, para facilitar a nossa leitura, para facilitar na hora de dar referência, mas é um livro só. Então, assim, as cartas, por exemplo, o Novo Testamento, era uma carta, né? Você não pega o começo, o final de uma carta e vai pro meio, depois pro início, depois pro meio de novo, fica confuso. Então, minha primeira sugestão para você é ler o livro inteiro. Algumas coisas que ajudam é você escolher uma versão que você se sente mais confortável. Tem algum vocabulário que, especialmente se você estiver começando agora, ele vai ser um vocabulário novo. Então, sei lá, ou você vai numa versão mais antiga, mais formal, pega um dicionário, ou você pega uma versão mais nova. Eu, particularmente, não gosto tanto das versões tão novas, né? Tem aquela linguagem do dia de hoje. Eu acho que muita informação se perde, mas às vezes se você está começando é uma boa coisa. E se não, enfim, você se arrisca numa versão mais fiel, vou colocar assim. A Bíblia que eu uso mais é essa judaica completa. Eu ganhei de presente, na verdade, e eu gosto dela porque ela tem... termos em hebraico e no grego. Então dá pra eu buscar exatamente o que é essa palavra no glossário que eles mesmos, não sei, que essa Bíblia mesmo traz. Então, essa Bíblia ela tem um glossário já com os termos em hebraico e eu acho que ela é uma versão mais fiel, então eu prefiro ler nela. Mas eu também uso muito a NVI, eu acho que é uma das mais usadas, não sei, a sensação que eu tenho é que é uma das mais usadas, mas eu posso estar errada. Então sim, a Bíblia tem várias versões e é importante você achar uma que você se sente confortável. Outra coisa, tem alguns livros, tipo o Apocalipse, que são visões que João teve na época de Jesus, falando de um futuro que eu acredito já começou, mas assim, futuro, pelo menos 2000 anos depois da época que ele estava vendo aquilo. Então é um livro, assim, mais desafiador, talvez você vai ter que procurar outras fontes, é interessante você ler o livro também de Daniel, o próprio Jesus falando em Mateus sobre as coisas que iriam acontecer. Então é um livro, assim, eu não aconselharia você começar por ele, mas sinta-se livre, faz como você quiser. E de uma forma geral, se você realmente está começando agora, o Novo Testamento é mais próximo da gente, né? É mais fácil. Eu começaria sim pelo Novo Testamento. O livro de João é um livro muito legal, que não é um livro, é o Evangelho segundo João. Então, é João narrando a história de Jesus na Terra, da mesma forma Lucas. Lucas é uma coletânea muito completa dos acontecimentos de Jesus na Terra. Então, os evangelhos de Lucas, João, Mateus, Marcos são bons lugares para começar. Outras dicas, procure informações sobre o contexto. Tem muitas coisas sobre o contexto do povo judeu ou daquele país, assim, que ajudam a gente a entender melhor a história. Então, se Deus está falando de uma certa árvore, provavelmente vai ser uma árvore que era comum na época. Quando Jesus ele usa parábolas, ele costuma usar parábolas relacionadas à agricultura, né? Porque muitas pessoas na época tinham contato com a terra, produziam, né? Eram agricultores. Então, essas coisas, às vezes, elas ajudam bastante a esclarecer as coisas em relação à Bíblia. Então, busque o mínimo sobre o contexto. Tem um canal no YouTube que chama The Bible Project. Eu gosto muito desse canal. Ele tem um vídeo para cada livro da Bíblia. Ele fala um pouco sobre o autor, sobre o contexto e sobre a ideia geral do livro. Então, agora, toda vez que eu vou começar a ler um livro da Bíblia, eu assisto o vídeo primeiro, para eu ter uma referência do todo, para eu ter uma referência do contexto. Então, a leitura ela fica muito mais clara, né? Dá para você entender muito mais. Uma coisa importantíssima, acho que é a mais importante na hora de ler a Bíblia, é que o autor da Bíblia está vivo. Eu acredito que a Bíblia ela foi sim escrita por homens, mas por intermédio de Deus.
Eu acredito que o próprio Deus inspirou cada palavra que está nesse livro. Então, Deus ele continua vivo. Então você pode pedir para ele ajuda. Então você pode recorrer ao autor, né? Então, antes de ler a Bíblia, peça para Deus mesmo, para o Espírito Santo te revelar aquilo que está sendo falado e para ele falar isso com você. Aquilo que é importante para você hoje, né? A Bíblia é um livro muito rico, assim. Às vezes você lê o mesmo versículo 10 vezes e 10 vezes você tira coisas diferentes desse versículo. Vai depender de quem você é, do contexto que você está, do tanto que você se abre para esse texto, mas ele é sempre muito rico. Então, busque em Deus, assim, essa explicação mesmo e como aplicar aquilo que está sendo escrito, né? Qual que é o princípio, o que ele está querendo falar com você hoje, nesse texto que você está lendo. E só um geralzão, assim, da Bíblia. A Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento é a história antes de Jesus, e o Novo Testamento é a história a partir do nascimento de Jesus. No Velho Testamento a gente começa lá, vou até pegar aqui, ó. A gente começa lá no livro de Gênesis. Gênesis ele conta a criação. Então, a criação do mundo como a gente conhece, a criação do homem e a formação do povo hebreu, né? Desde os chamados de Abraão, Isaac, Jacó. Aí depois vai para Moisés, assim. Então, Moisés ele vai libertar esse povo que foi criado por Deus, né? Levantado por Deus para ter esse relacionamento com ele. E esse povo se vê numa situação de cativeiro. Então, vem o grande êxodo, que é a saída desse povo da escravidão no Egito para uma terra nova. E aí conta a história desse povo, como ele se organizou primeiro com juízes, depois com reis, e como que esse povo eleito, né, para se relacionar com Deus, ele às vezes se afastava dos mandamentos, do direcionamento que Deus tinha passado para esse povo. E então, assim, o povo se rebelava contra Deus e esse povo se arrependia, se rebelava, se arrependia. E os profetas vinham, né, para poder lembrar o povo da aliança que eles tinham com Deus. E esses profetas também falavam da vinda de Jesus, que seria a pessoa perfeita, né, aquele que realmente pagaria os nossos pecados de uma vez por todas e nos reconciliaria com Deus. E Jesus ele vem no Novo Testamento, conta a história dele, como ele foi cumprindo as profecias que já haviam sido feitas. Então são os evangelhos, né? Os 4 evangelhos contam essa história de Jesus. Depois veio o livro de Atos, que eram aquelas pessoas que mais andaram próximas de Jesus aqui na Terra, como elas começaram a falar de Jesus após a morte dele. Então o que os apóstolos, né, aqueles que tinham seguido Jesus, o que eles fizeram depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então como que essa mensagem foi inicialmente divulgada? O livro de Atos é um livro que eu gosto muito também. Por isso, assim, por ser essa primeira igreja, essa igreja apaixonada por Cristo, que realmente conhecia ele, tinha esse desejo de falar dele. E depois vem as cartas, né? A maioria delas foi escrita por Paulo, que teve um encontro com Jesus, não igual aos discípulos, né? Paulo, ele teve uma visão de Jesus, ele perseguia a igreja e depois ele se tornou igreja porque ele entendeu que Jesus realmente era Deus. E tem outras cartas, mas são muito interessantes pra gente aprender a ser essa igreja, pra gente aprender aquilo que Jesus falou, pra gente aprender a viver em comunhão. E a Bíblia termina com Apocalipse, que é na verdade a visão que João teve do fim dos tempos, assim, de como seria a volta de Jesus e das coisas terríveis que aconteceriam na Terra, mas como que tudo seria restaurado em Jesus, assim. Então vai ter uma restauração de toda a natureza, restauração da humanidade e da possibilidade de viver em plenitude, né, com o próprio Deus. Então essa é a história da Bíblia de uma forma bem geralzona, mas é um livro muito rico, sempre fala muito comigo. Eu procuro basear a minha vida, as minhas escolhas naquilo que ela me ensina, embora seja um grande desafio, né, ser mais do que ouvinte, mas praticante dessa palavra. Então, se você tem interesse em ler a Bíblia, essas são as minhas dicas para você. E eu te encorajo mesmo, leia a Bíblia. Se você tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar, eu vou ficar muito feliz. Então deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida. Vou deixar também o link do The Bible Project, é um site que me ajuda muito, um canal, né? Eles também têm um site, mas eu assisto mais os vídeos no canal do YouTube. E enfim, é isso daí. Tá bom? Até o próximo vídeo.